existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa. A lusitana e a brasileira têm sido considerada como prejudicial à interação intercontinental do português para sua importância no mundo, segundo estudiosos da língua. Isso tem causado problemas de ordem econômica e cultural. Para falar um pouco mais sobre as mudanças na ortografia e também sobre a língua portuguesa, estamos recebendo aqui no estúdio a professora Stephanie Jorge da Silva. Eu queria agradecer sua presença aqui. Obrigada, Fátima. Bom, vamos começar a falar do português. Você estava me falando anteriormente, antes de começar o programa, que é o 7º idioma falado no mundo. Isso, é o 7º idioma falado no mundo. Só perde para o árabe, segundo dados de um jornal de circulação nacional. E é falado por 180 milhões de brasileiros. Olha só tanto que a gente fala a língua portuguesa por aí. Sem contar os outros países, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Portugal. Dizem, a gente ouve falar muito que a língua portuguesa é uma forma de integração do nosso país, né? Porque é difícil em países de grande extensão como o nosso falar uma língua só, né? Exatamente. Nós temos só a língua portuguesa, mas nós temos os dialetos, os regionalismos e isso torna a nossa língua muito peculiar. Não é? Por exemplo, é engraçado, no interior de São Paulo nós usamos farol como sinônimo de sinal de trânsito e no Rio de Janeiro é só a lanterna do carro. E esse é só um dos exemplos de regionalismos que a gente tem. Mas o pessoal se entende. Se entende, todo mundo se entende. Bom, vamos falar então das mudanças ortográficas, né? O que de mais assim acentuado a gente pode, para começar? Bom, a melhor coisa, eu acho que todo mundo adorou essa, foi a queda do trema. Não é? Birigui, o nome da minha cidade, nunca era escrita em lugar nenhum com trema. Corretamente. Agora, finalmente, a escrita vai ser correta. E essa os alunos adoraram também. Bom, o trema, de uma forma geral, está abolido, acabou. Não existe. A única vez que nós vamos usar o trema agora com a nova ortografia é quando nós usarmos palavras derivadas de outras estrangeiras. Por exemplo, Miller. Tudo que vier da palavra Miller terá que ser grafado com trema no U. Bom, e além do trema, o que podemos destacar? Além do trema, bom, nós temos as regras de acentuação. Houve uma certa mudança aí. Então, por exemplo, ideia agora não tem mais acento, porque é uma paroxítona com EI. E esse encontro EI não é mais acentuado. Assim como heróico. Heróico também é uma paroxítona, não é mais acentuado o ditongo OI. E o que não se deve confundir é que as oxítonas ainda têm acento. Dá um exemplo para a gente entender. A diferença é essa, por exemplo, caíram os acentos. Não foram todos, calma. Heróico não tem mais acento porque é uma paroxítona. Agora a palavra herói é oxítona. Esse oi está no final da sílaba. Quer dizer que todo o ditongo aberto seria isso, né? Isso. Ele era acentuado. Não todos, somente o oi e o oi. Isso, exatamente. Aí agora, só os oxítonos. Só os oxítonos e quando aparecer e oi e for e oi e for paroxítona não tem mais acento. Bom, em acentuação tem mais alguma novidade? Também temos os acentos dos hiatos. Por exemplo, a palavra bocaiúva, não é? Então, antes tem o ai, que é esse ditongo aberto, depois bocaiúva, esse u não tem mais acento, não é? Porque ele forma um hiato, mas antes tem que ter o ditongo ai. Sei. Bom, o que mais? Bom, nós temos também as regrinhas do hífen. O hífen nunca foi uma coisa muito fácil de se memorizar as regras, mas algumas agora foram alteradas. Por exemplo, a palavra paraquedas antes era grafado separadamente, paraquedas, com acento no primeiro A de para. Sim, porque é do verbo parar, né? Isso, do verbo parar. Agora não tem mais esse acento e a palavra é grafada junto, sem acento, paraquedas. E a explicação é que se perdeu a noção da composição. Então não se sabe mais quem começou a composição, se era para, se era o quedas, e agora ficou tudo junto, paraquedas. Certo. Não é? Assim também aconteceu com micro-ondas, mas micro-ondas é uma outra regrinha. Agora com duas vogais, se a palavra anterior, o prefixo, terminar com uma vogal e a segunda parte da palavra começar pela mesma vogal, a gente vai separar com hífen. Então, micro-ondas agora separado por hífen. Nossa, e que tipo de confusão tá dando isso daí tudo? A confusão que eu percebo dos alunos é que eles acham que todos os acentos sumiram. E não sumiram os acentos, eles estão aí, as regras continuam, as complicações das regras são as mesmas, acrescentou aqui, tirou dali, mas continua a mesma coisa.
Por exemplo, a palavra para, não é? Que nós estávamos falando do Do paraquedas, verbo. do verbo. Antes, para identificar verbo de preposição, para se diferenciar, nós colocávamos acento no para de verbo. E para preposição não tinha mais. E agora caiu de vez esse acento, mas não foram todos os acentos diferenciais que caíram. Então, esse para mim, é muito complicado, porque assim, é condicionado, né? Você já fala, para, né? Já tem um acentinho lá. Até 2012 pode. Até 31 de dezembro de 2012 a gente pode usar as duas ortografias, mas depois, não. Depois a gente já vai ter que usar Por somente exemplo, a num nova. texto, essa diferenciação que caiu, não fica mais complicado para o entendimento do texto? Fica. O que a gente vai ter que tomar cuidado é com a ambiguidade. Por exemplo, se a gente fizesse uma manchete no jornal e colocasse assim, congestionamento para São Paulo. Bom, só a manchete fora do contexto eu posso entender duas coisas. O congestionamento parou a cidade de São Paulo ou o congestionamento é em direção a São Paulo. Porque eu não sei mais se aquele para vai ser o verbo ou vai ser a preposição. Sim. Então, o entendimento na hora não vai acontecer. não, na hora não. Você tem que entender. ler o restante. E de preferência não escrever uma frase como essa, para não ter esse problema da ambiguidade. Exatamente. Não é? Bom, e quando uma criança começa a aprender essas regras de, por exemplo, de acentuação? Bom, eu leciono para o 6º ano e eles já estão aprendendo. Os livros ainda não foram atualizados, mas quando chega nessa parte da matéria, acentuação, hífen, nós já estamos passando as novas regras. Quer dizer que os livros didáticos usados nas escolas ainda estão com os acentos antigos, com a forma escrita. Ainda, porque a mudança vai começar mesmo dos livros a partir do próximo ano. Ou talvez só no outro ano ainda, 2011. Ela tem que ser concluída em 2012, mas vai demorar um pouquinho. A troca de livros, fazer toda essa correção não é uma tarefa muito simples nem rápida. A gente fala muito que é importante ler, né? Porque ao ler a gente está gravando a grafia das palavras, porque é difícil decorar a grafia de todas as palavras, né? Então, isso vem com a gente, né? Já está gravado, por exemplo, paraquedas, né? Outras palavras que estão dobrando, né? Você poderia dar um exemplo de algumas, né? Que dobram a letra, né? Isso, agora algumas palavras, quando o prefixo termina em S e o outro começa em S, agora junta e tudo junto, por exemplo, ultrassom. Ultrassom, ultra, a próxima palavra começa com S, então agora vai ficar tudo junto, ultrassom, com o prefixo ultra, a palavra som, então agora junta tudo e 2 S's. Bom, qual que a pessoa tem que fazer mesmo? É decoreba? Olha, em parte sim, né? Não dá pra gente falar que tudo é entendimento. Na ortografia é memorização. Então o que a gente aconselha é que as pessoas sempre que tiverem uma dúvida, procurem no dicionário. Então nós temos o VOP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é o mais aconselhável, mas nós também temos os sites da internet que facilitam muito, não é? Tá lá disponível, é de graça, não é? Então a gente tem que consultar para tentar gravar todas essas regras aos poucos, com a memorização. Bom, e além do hífen, do acento, o que mais que foi mudado? Tem mais algumas coisas? Olha, a mudança no nosso vocabulário foi pequena, foi só 0,5%. Comparado com Portugal, foi muito pequena. Portugal foi 1,5% aproximadamente. Então, para eles sumiu, por exemplo, facto, antes era escrito com C e agora não tem mais, agora é fato, que fica próximo da nossa grafia, que nós aqui no Brasil escrevemos fato, não é? Nós agora com essa nova reforma temos dupla grafia. Algumas palavras continuarão sendo escritas com dupla ortografia. Ah, sim? Sim. Quais seriam, Para nós nem vamos sentir muito essa diferença, mas Portugal grafava fenômeno com acento no primeiro O, acento agudo, fenômeno, e a pronúncia também é diferente. E para nós, fenômeno com acento circunflexo. E isso vai continuar. Então, se você pegar um documento lá de Portugal e estiver escrito fenômeno com acento agudo no primeiro O, normal, isso está certo. E aqui no Brasil vai continuar com acento circunflexo. Bom, então a intenção primeira não era igualar as línguas, então, e ainda, bom, as diferenças acho que não tem como igualar verdadeiramente, Não né? tem. A língua é a cultura do povo, então é impossível você juntar, fazer tudo ficar igualzinho. E a reforma, ela tentou se basear nos critérios da fonética. Então vamos tentar aproximar a fala da escrita. Sim. Uma tentativa, porque isso também é muito difícil de acontecer.
E por isso ela não mexe no vocabulário, não mexe na sintaxe, nas regras de pontuação. Tudo continua a mesma coisa. Graças a Deus. Ainda bem, não mudou tanto assim. Se você lesse um livro do José de Saramago, por exemplo, eu li recentemente As Intermitências da Morte. E quando eu comecei a ler o livro, você estranha um pouco. Você olha e fala, nossa, não tem ponto aqui, não tem pontuação, você não tem a pontuação de discurso direto, por exemplo, você não sabe quem é que está falando, quem é que está respondendo. Mas isso não vai mudar. Isso vai continuar a mesma coisa. Para eles. Para eles e para nós. Então, os livros de lá, que virão para cá, continuarão sendo escritos assim. Apenas algumas palavras é que serão grafadas de maneiras diferentes. Sei. Bom, além, as diferenças e as mudanças são só aqui no Brasil, em Portugal ou em outros países também? Em todos os países que fazem parte da comunidade da língua portuguesa. Então, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Portugal, todos esses países também vão ter as mudanças. Cada um a seu tempo, cada um da maneira que achar conveniente até 2012. Mas Portugal seria o país que teve mais mudanças. Que teve mais mudanças. Os outros países, apesar de adotarem a grafia europeia de Portugal, ainda as mudanças foram pequenas comparadas Brasil e Portugal. A gente sempre ouve falar que o português é uma língua muito difícil, né? Você acredita nisso? Ah, não posso dizer que eu acredito. Eu amo a língua portuguesa. Não é tão complicado assim, se a gente for pensar. É que as dificuldades que se tem com a língua portuguesa, elas não vão nem aumentar nem diminuir com a nova ortografia. A princípio vão até aumentar, né? Porque a princípio vão até aumentar, porque até se acostumar, já tinha decorado de outras maneiras as palavras, já tinha memorizado, já escrevia muito daquela maneira, mas elas não vão se complicar mais do que já são. E o que falta, o que gera uma dificuldade na língua portuguesa, no uso da língua portuguesa, é às vezes a falta de hábito de ler, de pesquisar, e isso acaba gerando dificuldade em qualquer outra língua. E essa é uma ideia que as pessoas não têm, né? Por exemplo, incentiva a leitura, né? Você acha que é importante. Por exemplo, agora também. A gente pega as revistas e os livros, eles já estão? Não estão ainda, Alguns já estão. É. Alguns jornais de grande circulação já estão. Aqui da nossa cidade também já temos jornais que estão usando a nova ortografia. Né? Então isso facilita, você vai vendo as palavras escritas de maneira diferente. Claro que vai ser um susto. A primeira vez que eu vi ideia escrita sem acento, eu quis pegar a caneta vermelha e corrigir. Não é? Mas a gente já tem alguns sites da internet que já estão usando a nova ortografia. E a intenção é tentar ler o máximo que puder e se informar mesmo. A informação é a chave. As crianças que estão sendo alfabetizadas, estavam sendo no comecinho, elas sofrem mais? Porque elas estão aprendendo agora, né? E já mudou. Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. Tá, a gente vai dar uma paradinha e volta já. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região. Só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru,
seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região. Só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é a reforma ortográfica e a nossa convidada, a professora de português, Stephanie Jorge da Silva. A gente terminou o bloco anterior falando da dificuldade dessas crianças que estão sendo alfabetizadas no momento, né, dessa mudança. Como que elas ficam? Bom, para as crianças vai ser menos doloroso. Elas ainda não tiveram a oportunidade de ver todas as regras, elas ainda estão no início e os livros para elas serão atualizados o mais rápido possível. Então, a partir do ano que vem, segundo dados do governo, eles começarão a escolher os novos livros, parece-me que no final deste ano, para o ano que vem. Nos primeiros ciclos, de 1º ao 5º ano, eles já vão ter esses novos livros. Então, as crianças já serão alfabetizadas de acordo com as novas regras. Quem vai sofrer mais são os mais velhos. Então, o pessoal que vai prestar o vestibular agora, poxa, aí vira aquela A partir desse ano agora, os próximos vestibulares já vão buscar essa nova linguagem já. Somente o conhecimento, como se fosse atualidade. Então, é importante que o candidato ao vestibular, ele saiba que há uma reforma acontecendo, que nós estamos passando por um tempo de adaptação para que essa reforma seja concluída, se é que se pode dizer isso, mas eles têm que saber o conhecimento, têm que saber que essa reforma existe, tem que saber das novas regras, mas isso não será cobrado de, por exemplo, que ele escreva a sua redação usando somente as novas regras. Mas pode ter nas questões, por exemplo, aquela de várias alternativas, várias palavrinhas, né? Pode. Que é aquela super difícil. Isso pode aparecer. De acentuação, por exemplo, ideia lá, Isso pode aparecer, mas antes o enunciado da questão tem que deixar claro que até 2012 nós temos as duas ortografias funcionando. As duas estão aí. Então, eles não podem exigir que o aluno saiba tudo, todas as regras. Pode-se cobrar somente o conhecimento. Como o professor Pasquale deixou uma dica recentemente numa entrevista que ele fez, que o aluno deve tentar escrever usando uma das duas ortografias. Por exemplo, na redação. Ou ele usa somente a nova ortografia, ou ele usa a antiga. Não até misturar. 2012. Não misturar. Isso vai ser erro. Se ele misturar, isso vai ser considerado Isso é importante erro. frisar, né? Isso é importante. O candidato ao vestibular tem que se decidir. Ou ele escreve tudo usando a antiga ortografia, ou ele já escreve usando a nova ortografia. Bom, você falou da questão dos livros, né? Que agora vão ser mudados. Quer dizer, economicamente, essa mudança trouxe muita diferença, né? Mexeu muito com dinheiro, né? Porque o governo vai ter que comprar novos livros, as pessoas vão ter que comprar novos livros, né? Exatamente. Os professores e tudo mais, né? Eu já comecei a comprar um dicionário. No começo do ano, para começar as aulas, eu já comprei um dicionário atualizado. E aí é que foi um grande problema, porque algumas publicações, revistas da área, alguns dicionários, eles não concordaram a princípio com todas as regras. Um interpretou uma regra de um jeito, o outro de outro jeito, e aí algumas palavras foram grafadas de maneira errada. Nossa, ainda tem isso? Ainda tem isso. Então, assim que o acordo foi assinado, que olha, agora deu-se o início à nova ortografia, alguns dicionários já tinham se adiantado e acabaram perdendo a validade. Quiseram ganhar dinheiro mais rápido. Quiseram ganhar dinheiro mais rápido, mas agora eles vão ter que lançar outro dicionário com atualização. O conselho que nós, especialistas, tentávamos passar era que não comprem nada até sair o VOLP, esperem sair o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é atualizado, oficial, que é atualizado pela Academia Brasileira de Letras, não é? O vocabulário oficial da língua. Então espera sair o VOLP e depois sim verificaremos os outros dicionários, as outras publicações. Mas quem saiu na frente e acabou comprando tudo primeiro teve um certo prejuízo em algumas palavras que não estavam de acordo
com o texto da nova ortografia. Houve um custo, sim, esse custo vai sobrar para todo mundo vai ter que dividir esse custo. As escolas particulares, por exemplo, que teriam a sua atualização de material de tempos em tempos, cada uma com o seu tempo, vão ter que adiantar essa atualização, então novas impressões, corrigir todo o material de todas as matérias, isso vai gerar um custo e um trabalho. Bom, na sua opinião, alguém está ganhando com isso? Bem, nós não podemos afirmar se há exatamente um interesse comercial por trás disso tudo. O que se sabe é que o governo pretende fazer com que a língua fique visível no cenário internacional e que facilite a transição dos documentos, que não se tenha o custo de publicar em duas vias, um documento que vai para o Brasil e um documento que será usado em Portugal e nos outros países que falam a língua portuguesa. Mas isso é um custo tão pequeno, né? A nosso ver é um custo pequeno, né? Mas para eles isso melhoraria, por exemplo, em relações internacionais com a ONU, então a língua portuguesa vai ficar unificada, né? Os problemas de dupla grafia em documentos e publicações, se você vai fazer mestrado em Portugal, eles não aceitam que você use a grafia do Brasil, você tem que usar a grafia deles. E se eles vierem para cá, eles podem usar a grafia de Portugal. Então, na minha simples opinião, acho que o Brasil já tem uma língua brasileira. Porque a gente ouve falar que a língua ela não permanece igual, ela está sempre em mutação, né? Isso. Ela é viva, né? Como se diz. Então, mesmo com essa... vamos igualar agora. Daqui a uns tempos ela não vai estar diferente, porque nossa realidade no Brasil é diferente e lá em Portugal é outra coisa. Isso. A língua é, sim, é cultura, é o povo que molda a sua língua. Mas a ortografia, que é a proposta da reforma, é uma convenção. Então, decidiu-se que seria melhor que todo mundo grafasse tal palavra dessa maneira, não é? Então, é uma convenção. Sendo uma convenção, é de comum acordo, vamos dizer assim. Agora, o vocabulário, não tem como a gente mudar. O vocabulário não tem como você dizer, vamos unificar. De agora em diante, a palavra farol aqui no Rio de Janeiro vai ser usada para lanterna de carro e no país inteiro também. No interior de São Paulo, nós vamos continuar falando que o farol também é um sinal de trânsito. Quer dizer, nem aqui no Brasil daria para fazer isso, né? Impossível. Muito menos com outros países. Nem no próprio país a gente consegue ter essa unificação, a unificação do vocabulário. Então, o que as pessoas têm que lembrar é que essa é uma reforma somente ortográfica. Ela não mexe em mais nada da língua, como já tivemos uma em 1970. Em 70, a reforma, por exemplo, tirou o acento circunflexo da palavra ele. Não é? Então, as pessoas que estudaram naquela época, algumas ainda escrevem o ele com acento circunflexo, o pronome ele. Mas essa reforma tirou o acento diferencial de algumas das palavras. Voltando um pouquinho, você falou assim sobre dupla interpretação, né? Que tiveram dupla interpretação, alguns livros saíram errados, né? Com grafias erradas. Do jeito que foi feita a mudança, poderia acontecer isso, essa dupla interpretação? Ela não é clara? Não. Em algumas partes do texto da proposta da nova reforma, os dicionários se confundiram por isso. Porque não ficou muito claro quanto ao uso do hífen para algumas palavras, como eu expliquei, do paraquedas. Perdeu-se a noção da composição. Como perdeu a noção da composição? Não é girassol, por exemplo, que antes não mudou. A palavra girassol sempre foi grafada com 2 S junto, mas dizem que girassol é escrito assim porque se perdeu a noção da composição. Para essas outras palavras. Quer dizer que com o tempo o gira e o sol se fundiram de um tanto que uma outra palavra. Isso. E não precisa mais colocar o hífen para mostrar que foi feito com 2 palavras. Né? Então isso ficou um pouco uso no texto da nova ortografia. E aí algumas publicações que se adiantaram acabaram publicando de maneira errada. Não porque eles não foram apressados demais, mas porque a interpretação do texto foi essa. Foi difícil de entender. Bom, e quem elaborou essa mudança? Bom, aqui no Brasil, a Academia Brasileira de Letras, junto com o Antônio Ais, por exemplo, eles iniciaram esse movimento junto com a Academia de Ciências de Portugal, né, Lisboa, e eles tentaram bolar um texto para que se mudasse, para que se unificasse a língua portuguesa, para não ter essa dupla grafia. Quer dizer, a ideia foi de quem, a princípio? Foram das duas academias. Das duas academias. A ideia veio das duas academias, de Lisboa,
Portugal e aqui do Brasil. Então não teve uma pessoa que decidiu fazer a reforma. As duas academias acharam que seria melhor assim. Quanto tempo se deu esse estudo? Olha, aproximadamente 18 anos. Tudo isso? Tudo isso. Para se fazer uma modificaçãozinha na língua, que para nós foi só de 0,5%, demorou todo esse tempo. Nossa. Em 95, o Brasil assinou o acordo. O texto já estava pronto, os estudiosos já tinham preparado o texto, o Brasil concordou e assinou. Mas Portugal estava demorando para se decidir se concordaria ou não com essa nova ortografia, porque para eles a mudança seria um pouco maior. E agora ela entrou em vigor porque 3 países que fazem parte da comunidade dos países que falam a língua portuguesa resolveram assinar o acordo, concordaram. Então agora sim é que ela pôde entrar em vigor. Quer dizer que não todos ainda assinaram. Não são todos os países que entraram no acordo ainda. Agora todos já entraram no acordo, tá. Mas no início, a princípio, só 3 países é que concordaram, Portugal, Brasil e Cabo Verde. Vamos falar um pouquinho de reforma. Você citou a reforma que não mudou muito, assim, com relação queria chegar. O que se fala e o que se escreve. Eu acho que isso é um desejo da maioria dos brasileiros, né? Dos 2 S's, do C cedilha, do R, 2 R's. Isso pode acontecer um dia? Não podemos ter esperança. Essa mudança seria uma mudança muito radical. Claro que é o sonho. Quando eu leciono ortografia, eu brinco com os alunos, falo, seria maravilhoso, né? Se casa que tem som de Z, a gente pudesse escrever com Z. Tão simples, né? Tão simples, seria uma escrita fonética maravilha, né? Você fala do jeito que você fala, você escreve. Mas essa mudança dificilmente acontecerá, porque nós perderemos o caráter etimológico das palavras. Quer dizer, a história da palavra. A história da palavra. Nós vamos deixar de lado a história da palavra. Então, isso dificilmente seria provado. Então, é importante que as pessoas saibam que uma palavra é grafada daquele jeito, porque ela veio de uma outra língua e que, daquela forma, ela era escrita e ela conserva isso, né? Para contar a evolução da nossa língua, que veio do latim, que passou por outras tantas reformas. As pessoas estão um pouco assustadas, mas essa reforma não é novidade. Isso acontece de tempos em tempos. Na língua portuguesa, nós já passamos por aproximadamente 5. A última que eu disse foi em 70, mas nós já tivemos outras, que o H, por exemplo, de herbal, o H de herbal, de erva, sumiu. Não é? A farmácia, né? Farmácia, que era com PH, não é? Então, isso já aconteceu antes, não é? Então, essa não é a primeira reforma. E a gente conseguiu se adaptar a todas as outras, vamos nos adaptar de novo. Então, esse é o conselho, assim, nosso tempo acabou, esse é o conselho que você dá para as pessoas que estão nos vendo? Sim. Calma, pessoal, a reforma é pequena, consultem bons dicionários, tirem suas dúvidas, mas nós vamos conseguir nos adaptar. Obrigada, Stephanie, mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço você aí de casa e espero você no próximo programa. Até lá. TV Câmara, o canal da comunidade. Assista agora o programa Câmara Documento.